2 Coríntios 10, 4, 5, né? Mas antes eu ia falar sobre o nosso tema. Nós estamos pregando uma série de mensagens, cujo tema é santificação. E quando eu comecei a pregar sobre santificação, eu fiquei inicialmente com uma dúvida, porque eu poderia abordar esse tema explicando o que é santificação, a importância da santificação, né, os benefícios da santificação. Só que enquanto eu orava, o Espírito Santo me levou para uma outra direção. E ele me pediu para falar exatamente daquilo que é oposto à santificação, que é o pecado. E na semana passada nós começamos a compartilhar sobre uma vida livre do pecado. E falamos sobre a guerra que Paulo descreve em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. E ele diz, miserável homem que sou. Inclusive ele diz, eu não entendo o meu próprio agir. E ali nós temos uma realidade. A realidade que todos nós estamos em guerra. Existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Por um lado, o nosso espírito está desejoso de fazer a vontade de Deus. Por outro lado, entretanto, a nossa carne, ela está querendo viver debaixo do controle do pecado. E aí a gente entra nessa guerra. E aí, eu não tenho como repetir toda a mensagem, mas nós meditamos sobre os enganos do diabo. E hoje talvez eu vou entrar um pouquinho mais nessa seara. Hoje nós vamos entender como é que essa guerra acontece, onde ela acontece, quais as armas que Satanás usa e quais as armas nós temos disponíveis para a gente vencer o pecado. Então, esteja atento, o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Amém? Amém? Vocês estão aí? Dá glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler o texto. Nós vamos orar na sequência. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Outra tradução diz, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, e eu gosto da tradução, que traz a palavra sofisma, anulando o sofisma. Quem tem essa tradução aí da sua Bíblia? Anulando o sofisma, levanta a mão aí só para saber. Beleza, aqueles que estão com Bíblia, abriram, trouxeram a Bíblia, alguns têm a tradução sofisma, outros estão trazendo por essa tradução. Depois você muda, Marclay, essa tradução, coloca de 2 Coríntios, coloca a tradução de Almeida. E aí, mas ele continua, destruindo os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Volta um versículo antes. Vamos ler de novo agora na Almeida. Diz assim o texto. Porque as armas da nossa milícia é guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós precisamos do Senhor nessa noite para nos conduzir na meditação das Escrituras. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E assim, eu não sou capaz, humanamente falando, de entregar uma palavra personalizada, uma revelação pessoal para cada um. Mas o Senhor é poderoso para isso. Eu sei que cada pessoa entrou aqui com uma necessidade diferente, Senhor. Eu sei que cada um entrou aqui pensando que precisava de algo, mas o Senhor sabe do que a gente precisa. E por isso eu oro para que as fortalezas espirituais comecem a cair nessa hora, em nome de Jesus.
as fortalezas espirituais que estão na nossa mente, nos nossos pensamentos, e nos ajuda a atingir a santificação por meio de uma mente santificada, renovada, restaurada pela palavra do Senhor. Sabemos, Senhor, que é impossível alcançar a santificação se a nossa mente não for transformada. Por isso eu recorro ao Senhor e ao seu poder para que fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Confesso que hoje é uma das mensagens que um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Porque eu tenho experimentado de tudo que vou falar aqui. Tem sido real na minha vida e tem sido real na vida de todas aquelas pessoas que têm se disponibilizado a viver uma vida em santificação. Então, abra o seu coração, esteja atento. E a primeira coisa, eu vou recapitular, vou falar novamente que semana passada, domingo passado, nós começamos a falar sobre essa guerra entre alma e espírito, entre a carne e o espírito. E nós meditamos e chegamos à conclusão que a nossa carne, ela sempre vai querer o pecado, mas o nosso espírito sempre vai querer Deus, por isso que a gente tem sempre essa necessidade do Senhor. E hoje, eu trouxe esse texto que é uma continuação daquela mensagem, para nos mostrar que nesse texto, nós temos aqui um cenário de guerra. A gente vai entender que para a gente vencer o pecado e a gente andar em santidade, é fundamental que a gente tenha noção da guerra que a gente está travando. E assim, não se preocupe, talvez alguns fiquem um pouco preocupados quando se usa a terminologia guerra. Mas essa é uma verdade espiritual, mas é uma guerra que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos, nós precisamos começar a andar de acordo com aquilo que foi pré-determinado nas Escrituras para a gente vencer. É uma guerra que já tem vencedor, um lado já venceu. E se você pode pensar e questionar enquanto eu digo isso, mas eu não venci, mas eu continuo tendo grandes dificuldades e continuo escravo de alguns pecados dos quais eu não consigo me libertar. Mas eu quero dizer para você que se você ainda não venceu, é porque você ainda não colocou em prática aquilo que as Escrituras estão nos orientando. Mas uma vez colocado, a vitória é certa, é inequívoca. É certeiro o que vai acontecer, pode ter certeza disso. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais um dia onde o Senhor vai te dar entendimento e você vai sair daqui com essa fé de que você é mais que vencedor nessa guerra espiritual. Diga amém. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos, se quiserem sentar, que estão aí atrás, aqui no altar, estão convidados, tá? Fiquem à vontade. Então, o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos uma guerra. E hoje eu quero mostrar para você, e é importante que se entenda, olhe para cá. Aonde acontece a guerra espiritual, irmãos? A maioria de nós acha que a guerra espiritual acontece apenas no campo espiritual. Mas ela acontece principalmente na nossa mente. Tanto é que o objetivo inicial do apóstolo ao ensinar isso aos coríntios no versículo, deixa o texto na tela o tempo todo, não tira não, porque a gente vai ter que ficar voltando a ele, bota no versículo 5, o objetivo final dessa guerra é levar todo pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Esse é o objetivo, essa é o lugar de vitória, quando nossos pensamentos, eles estão cativos em Cristo, são levados, conduzidos de maneira, prisioneiros a Deus. Cativo é prisioneiro, ou seja, ele vai querendo ou não. É uma reeducação, é um processo onde a gente vai exercitando a nossa mente até que ela se torne obediente a Cristo. Então nós precisamos entender que essa guerra, ela é real e ela acontece aqui, na sua mente. Todos os dias você tem guerra na sua mente. Todos os dias você tem que vencer e discernir os ataques do diabo e vencê-los.
Mas só que hoje nós vamos entender, nós já entendemos que essa guerra é na mente, esse é o nosso campo de batalha. E se você conseguir vencer em Cristo, com as armas espirituais, essa guerra na sua mente, você é mais que vencedor. E aí nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele nos dá tudo que a gente precisa inicialmente para a gente começar a combater essa guerra de maneira adequada e a gente saia vencedor. E aí bota no versículo 4. A primeira coisa sobre essa guerra que ela acontece na nossa mente, mas a segunda coisa que ele declara aqui, nesse texto que eu quero destacar, é que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que o objetivo é destruir fortalezas. O que são fortalezas na nossa mente? Paulo está usando uma figura de linguagem. Antigamente, a gente quando assiste filme de época, a gente vê aquelas cidades que têm muros enormes ao redor dela. E essas cidades que têm esses muros enormes, esses muros são chamados de fortalezas. E é muito difícil invadir uma cidade que ela tem esses muros. Paulo então está usando de uma linguagem figurada para falar que essas mesmas construções acontecem na nossa mente. São fortalezas. Agora, o que o original quer dizer sobre essas fortalezas? No original, fortalezas significa dos argumentos e raciocínios, pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Vou ler novamente, o que é uma fortaleza? Eu vou já explicar, destrinchar isso aqui. Uma fortaleza no original, no grego, significa dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Em suma, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza são todos os argumentos que eu e você construímos, que não estão alinhados com a palavra de Deus, e no dia a dia a gente se esforça para a gente confirmar que aquilo que a gente pensa é a verdade. Eu vou dar um exemplo prático. Sempre que uma fortaleza, que é sempre um engano, se levantar na sua mente, você vai se esforçar de todas as maneiras para você provar que o que você pensa é verdade. Por exemplo, se você disser assim, ninguém me ama, como é que você entra nos ambientes quando você acredita, quando existe uma fortaleza na sua mente, dizendo que ninguém te ama? Você entra nos ambientes procurando evidências de que ninguém te ama. Então você entra na igreja e você começa a procurar assim, alguém vai me olhar torto, alguém vai falar alguma coisa de mim, alguém vai me criticar. Você já vai procurando isso. Você não é livre, você não age com espontaneidade, você não age com liberdade. Você está o tempo todo tenso, preocupado, porque você está procurando que a sua opinião se confirme, até que alguém falha com você. E não importa quantas pessoas vão acertar com você. Quando alguém falhar com você, você vai dizer, eu disse, ninguém me ama. Eu falei. Porque é isso que uma fortaleza faz. Quando você diz, eu não nasci para ser cristão, eu não consigo vencer o pecado, isso é uma fortaleza. E aí, como é que você faz? As tentações vêm, e a cada vez que você cede ao pecado, você confirma essa tese dentro de você, sua opinião. Está vendo? Eu pequei, não nasci para ser crente. O apóstolo João disse, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, olha a possibilidade. Sabe por que João abriu a possibilidade de que a gente poderia pecar? Porque esse é o fato. Querendo ou não, nós vamos pecar. É diferente. Quando a gente, e eu falei isso na última mensagem, quando a gente realmente quer alguma coisa com Deus, a primeira coisa que muda dentro de nós, não é o fato de a gente deixar de pecar. É que o bem que a gente queria fazer passa a ser nossa prioridade. E o mal que eu não queria fazer passa a ser aquilo que eu vou combater. No mundo, o mal é o nosso prazer. Em Deus, o mal é o que eu quero evitar. O pecado é o que eu quero evitar.
Em Cristo eu quero evitar o pecado. No mundo eu corro atrás do pecado. A primeira coisa que muda é a nossa relação com o pecado. Então você vai criando essas fortalezas pelas quais Satanás consegue te controlar e te manter escravo. Olha só, uma definição que eu escrevi de fortaleza é um padrão habitual estabelecido de pensamento e de conduta contra o qual você não consegue lutar. Aquilo está dentro de você e é isso, e ai de quem diga o contrário. Não nasci para isso. Não consigo. Eu não posso. Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho condições de fazer isso. Você é um tipo de pensamento, isso é uma fortaleza na sua mente. Satanás te controla exatamente a partir dessa fortaleza. Por que é uma fortaleza? É difícil de ser acessada e é difícil de atacar o inimigo lá. Satanás de lá, de dentro de você, ele te ataca, montando, por meio de uma série de pensamentos enganosos, ele fica te atacando de lá e dizendo: você não é bom, você não é boa o suficiente. Não adianta tentar, não te esforça. Para que tu vai tentar? Tu sabe que tu vai cair. Para que tu vai gastar tempo lá na igreja? Tu sabe que tu vai voltar para o pecado. Meu irmão, você sabe quantas vezes você já ouviu isso do diabo? Só que você sempre acreditou que não era o diabo, você nem percebia que era Satanás atacando você de dentro de você, a partir da sua mente, a partir dos seus pensamentos. E aí, o que é pior, a gente transforma isso num sofisma, do qual eu vou já falar, que é uma mentira, mas que ela tem uma carinha de verdade. Aí a gente se julga nobre, porque a gente diz assim: não, eu não vou para a igreja não, porque eu não quero brincar com Deus, porque quando for para eu ir, eu vou de verdade. Você não percebe o engano? Você não percebe a mentira? Isso é mentira do diabo. Eu falei isso e vou repetir. Se você tiver condições de consertar a si mesmo, para que Jesus? Não faz sentido. Nós precisamos de Jesus. Então, todas essas vozes, esses pensamentos, eles estão o tempo todo rondando a nossa mente e nos mantendo no mesmo lugar, ano após ano, dia após dia, mês após mês. E não importa, ainda que aquela chamazinha ela acenda no nosso coração e a gente pense: eu vou voltar para Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou ser um crente, um cristão mais fervoroso. Aí aquela voz vem e te diz assim: para que tu vai tentar? Não vai conseguir, não adianta. Tu já tentou outras vezes. Tu lembra que tu caiu? E aí Satanás consegue te desanimar, ele consegue minar o teu ânimo e manter você exatamente no mesmo lugar. Ou seja, o que é uma fortaleza? É um pensamento que você não consegue controlar. É um pensamento pelo qual você é dominado, escravizado, e Satanás mantém você ali, e esse pensamento, ele desperta dentro de você um sentimento obsessivo e destruidor, e não importa se alguém disser o contrário, você é obcecado por esse pensamento. Não, ai de alguém que vai dizer, se você disser assim: ninguém me ama, senão você ama. Não, ninguém me ama. Não tente me convencer do contrário, porque eu estou convencido de que ninguém me ama. Não tente me convencer de que eu sou capaz, porque eu estou convencido de que eu não sou capaz. E aí de quem tente remover você desse lugar, essa pessoa inclusive é vista como inimigo. Porque toda fortaleza, ela tem um quê de obsessão, destruidor, que faz com que você fique ali, está te matando, mas você não vai abrir mão daquele pensamento, vai se manter escravo. E aí nós vamos perceber que são por essas fortalezas, volta lá ao versículo 4, são essas fortalezas que as armas espirituais são poderosas para derrubar. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós vamos já falar de que armas são essas, mas a priori vamos entender, e eu quero mostrar para você a partir de agora, como na Bíblia libertação tem a ver com o que está na sua mente,
Novo nascimento tem a ver com como vai a sua mente. Que tudo é aqui. Nós temos vastas evidências bíblicas de que é aqui. Porque Satanás sabe que se ele controlar sua mente, ele controla você. Ele controla suas emoções, ele controla a sua língua, ele controla os seus desejos, ele controla tudo. E aí nos tornamos escravos. E o primeiro texto que eu quero mostrar, Romanos capítulo 12, versículo 1, que vai nos mostrar, eu vou ler o versículo 1 e o 2, mas eu quero ler o 1 primeiro. Portanto, irmãos, rogo, pelas misericórdias de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mente. É com a razão. O que é um culto racional? É porque muitas vezes Satanás ele vai querer te enganar na tua mente. E o culto racional é aquele quando você pega o seu corpo que não quer ir vir. Seu corpo está com preguiça e você arrasta ele assim, não. Você vai para o culto, bora miserável. Bora miserável. Vai. Tu não vai ficar em casa não. Tu vai para o culto. Isso é culto racional. É aqui, ó. Satanás está dizendo na tua mente, vai não. Está confortável, para que tu vai? Sabe que não vai mudar nada, sabe que você vai continuar o mesmo, vai continuar no mesmo lugar, e aí a gente presta o culto racional, como um sacrifício. Deus não se agrada mais de sacrifícios, por isso, a gente não oferece mais, os judeus não oferecem mais também sacrifícios, mas existe um sacrifício que o Senhor ele vai aceitar, é aquele que você faz com a sua consciência, que você sabe o que é certo e você vai fazer o que é certo. Sacrifício vivo. Agora, onde isso acontece? Na nossa mente. É um culto racional. Mateus capítulo 12, versículo 34, vai nos mostrar que quando Satanás domina a nossa mente, ele domina também a nossa língua, a nossa boca, o que falamos. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí você pode perguntar, mas ali está coração. Vamos entender linguagem figurada? A palavra aqui no original grego é cardia. E pode significar, no sentido literal, o nosso coração. Mas, querido, a nossa boca fala do que vem daqui? Sim ou não? Sim ou não? Não. Coração é uma linguagem figurada para a nossa mente. Inclusive, dentro de linguagem figurada, quando você vê cardia no original, está lá nossa mente, fonte de pensamentos, desejos, tomada de decisões. Então ele está dizendo, a boca fala do que a mente está cheia. Agora pense se a tua mente está cheia de engano, a sua boca só fala engano. Se a tua mente está cheia de ferida, cauterizada pelas dores da vida, você só fala de ferida, só fala de dores. E é aqui que tem residido a escravidão da maioria dos cristãos, porque eles concebem a vida espiritual como algo místico, mas não vigiam suas mentes. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. Aqui é a mesma coisa, que embora seja no hebraico, coração significa mente. Pois dele depende toda a sua vida. Outras traduções dizem, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos nos esforçado ao máximo para mudar o nosso comportamento, mas temos vigiado muito pouco o que pensamos, temos vigiado muito pouco o conjunto de crenças que está estabelecido na nossa mente. Nós cremos completamente contrário às Escrituras. É muito comum eu conversar com pessoas e ver as afirmações que saem dos seus lábios, que estão na sua mente, que não tem qualquer alinhamento com a palavra, e é por isso é fácil de entender porque Satanás vence, porque o que está estabelecido na mente são simplesmente contrários à vontade de Deus. O lugar onde acontece a conversão da nossa alma é a nossa mente é a nossa alma. A conversão acontece aqui, ó. Quando muda aqui, muda o resto.
Por que você não está conseguindo vencer o pecado? Porque você acredita que você nasceu para ser escravo desse pecado. Porque você declara todo dia que não tem jeito para você. Todo dia você declara isso. Ah, tem jeito para mim não. Não, eu vou morrer nesse pecado. Eu vou para o inferno. Eu já ouvi gente dizendo, eu vou para o inferno mesmo. Não, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Você não vai para o inferno. Deixa o Senhor tocar o teu coração, a tua mente nessa noite e fazer você entender que existe uma promessa de salvação. Existe uma promessa de Cristo para a sua vida e ela te alcança. Outro dia, eu vou falar algo que é meio teológico, mas você precisa entender. Eu estava ouvindo uma discussão, um debate entre dois pastores numa rádio, um calvinista e outro arminiano, falando sobre soteriologia e sobre salvação. E aí o argumento do arminianista eu gostei muito, que ele disse assim: a oferta de salvação bíblica, ela é para todo mundo. Se a oferta de salvação bíblica é para todo mundo, ela tem que ser honesta, porque vem de um Deus. Porque um Deus que oferta a salvação, sendo que ela não está disponível para todo mundo, seria um Deus mentiroso. Porque Tito diz que a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela é capaz de nos transformar. Todos, absoluto, todos os homens, não alguns homens, todos os homens. Há uma oferta de salvação de Deus para cada um de nós. Deus não te deixou de fora do plano. Você não está à margem. Deus não olhou e disse assim: não, você não é bom o suficiente, vai ficar aí para ficar perdido. Não! Há uma oferta de salvação para você. Basta você crer. O problema é que existe uma fortaleza na sua mente, dizendo para você que você não é bom. Você não está disposto às vezes a lidar com você mesmo e suas próprias mazelas. E dizer, eu sei que é difícil, gente. Eu sei, eu já estive aí. Eu sei que é difícil a gente querer fazer a vontade de Deus, mas tudo que a gente consegue fazer é pecar por um tempo. Mas continua buscando a Deus, porque Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Não desiste. Fica firme, há uma oferta de salvação. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Preste atenção, onde acontece a transformação? Pela renovação da sua mente. Primeiro ponto. A transformação que você deseja na sua vida está aqui, ó, na sua mente. E você pode pensar, isso parece coisa humana. Não, isso é altamente espiritual. Altamente espiritual. Deus nos fez assim e fez da nossa mente a nossa fonte de tomada de decisões, de pensamentos, de desejos. Então é aqui que Ele opera a nossa transformação. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem mudar o seu exterior, sem mudar o seu interior, sua mente. Sabe o que acontece? As pessoas sofrem. Elas sofrem porque elas querem dar uma resposta para as pessoas ao redor, mas elas não se tratam interiormente. E acabam frustradas consigo mesmas. Deus tem um plano para transformar você por dentro. Aí Ele diz que só assim, Ele diz o seguinte: para que sejam capazes. Presta atenção, capacidade. Existe algo que nos capacita no reino. Quantas vezes você já fez o seguinte questionamento: por que fulano consegue e eu não? Por que ele está vivendo coisas maravilhosas com Deus e eu não? Porque ele se tornou capaz de perceber, pela transformação da mente, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nos capacita a perceber essa boa vontade é minha capacidade de mudar a minha mente, a forma como eu penso. Sair desse lugar onde você se autodeprecia, sair desse lugar onde você acha que você não tem valor algum, sair desse lugar onde você acha que você é completamente incapaz. É lógico que nunca você vai ser capaz de experimentar a vontade de Deus, porque o lugar onde Deus quer atuar tem uma fortaleza dizendo que você não é capaz. E todas as vezes que você pensa em tomar uma decisão, o ataque vem. E todas as vezes que o ataque vem, você retrocede. A guerra está aí. Você sabe que ela está aí dentro de você. Você está enfrentando ela agora.
A guerra fica grande, tuas emoções entram em erupção. E começa aquela guerra interior. Não é possível. Ai, meu Deus, mas será que Deus realmente me aceita? Mas será que realmente Ele vai me amar? Mas será que Ele me perdoa? Sim, Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te recebe, Ele te transforma, Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas. Então você precisa só crer. E deixar que o Senhor, Ele derrube as fortalezas que estão na sua mente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Efésios capítulo 4, versículo 23. Paulo está explicando aos Efésios, à igreja de Éfeso, como é que aconteceu o novo nascimento dele. Volta um pouquinho. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Salve essa palavra, porque essa é uma das armas do diabo. Desejos enganosos. Passa. A serem renovados no modo de pensar. Paulo está explicando aos Efésios, disse, olha, vocês, quando estavam no mundo, vocês foram ensinados, quando vocês vieram para Cristo, foram ensinados a deixar o velho homem, os velhos desejos, e aprender a pensar de uma maneira diferente. Vou dizer uma coisa para você, você quer ser um cristão vitorioso, você precisa desaprender primeiro. Tudo que você aprendeu, você precisa questionar. Você precisa se esvaziar de tudo que você acha que você sabe, para você ser cheio novamente pelo Espírito Santo, porque Deus não enche quem já está cheio. Se você é cheio de você mesmo, se você é cheio das suas ideias e dos seus próprios conceitos, certamente você não será cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Meu pastor sempre dizia, Deus não enche uma xícara que já está cheia. Ele precisa que você se esvazie. Isso significa, desaprenda o que você aprendeu no mundo. Renuncie às palavras que foram ditas, inclusive por pessoas que você amava, pelos seus pais, por amigos, às vezes por líderes, pastores, pessoas abusivas na sua autoridade, que lançaram palavras malditas sobre a sua vida, sobre as quais você ainda caminha. Liberte-se disso nessa noite, em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo que nós fomos ensinados a sermos renovados no nosso modo de pensar. Aqui nós temos o quadro inicial, uma fortaleza, o lugar onde Deus opera a transformação em nossa mente, que é o mesmo lugar que muitas vezes existem uma série de fortalezas erguidas, nos impedindo de ser transformados. Agora, deixa eu mostrar qual é a arma que Satanás usa a partir dessa fortaleza. Uma fortaleza erguida, e a Bíblia, a tradução NVI chama de argumentos. Outras traduções, Almeida, que foi colocada aqui também, chama de argumentos. Mas existe uma Almeida que chama de sofismas. E o que são sofismas? Sofismas são mentiras que parecem argumentos, que parecem muitas vezes nobres, mas na verdade são verdadeiras prisões. Quando você diz assim, às vezes você parece estar tanta vontade de agradar a Deus, e você diz assim, não, eu não vou para a igreja não, porque eu preciso primeiro me consertar. Eu não quero brincar com Deus. Quem já falou isso? Levanta a mão só para eu ver, por favor, em nome de Jesus. Olha só, o tanto de gente. Eu não quero brincar com Deus. Quando você ouve isso, qual é a sensação que a gente tem? Tá certo. Tá certo. Acho que a gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Como se vir para a igreja com as suas fraquezas fosse desrespeitar a Deus. Parece verdade, sim ou não? Sim ou não? Parece verdade. Porque uma mentira, para ser muito bem sucedida, ela precisa muito parecer com uma verdade. Mas por que isso não é verdade? Porque esse pensamento pressupõe que a gente vai mudar a gente mesmo e depois a gente vem e serve a Deus. E isso é uma mentira. Existe uma mentira no fundamento da ideia, do pensamento.
Talvez você entrou aqui, ou tem dias que você está tentando voltar para Jesus e querendo tomar decisões espirituais sérias na sua vida, mas você morre de medo de tomar essas decisões, porque você pensa assim: e se eu não conseguir manter? Você quer, na verdade, quer uma verdade chocante? Você quer ouvir uma verdade chocante? Você não vai conseguir manter. Não vai. E agora? Deus te rejeita? Não, é justamente no fato de você reconhecer que você sozinho você não pode, é que Deus age. É quando você se rende, é quando você se entrega. Então comece a dizer quais são as mentiras que tomam conta, quais são os sofismas que dominam a sua mente. Então a primeira arma do diabo são as mentiras. Agora, coloca lá de volta 2 Coríntios 10. Qual é a outra arma que o diabo usa? Versículo 5. Destruímos argumentos ou sofismas e toda pretensão. Outras traduções dizem altivez. Você sabe onde é que Satanás ele usa algo que existe em nós contra nós mesmos. Ele lança uma mentira fundamentada pelo nosso orgulho. Porque como a gente tem muito medo, a gente não gosta de receber críticas das pessoas, então a gente cria todo um argumento com medo de ser criticado por alguém. Por causa do nosso receio. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. É verdade, irmãos, a igreja deveria ser um lugar isento de críticas. Deveria. Mas infelizmente nem todo mundo ainda teve a sua mente transformada. Então tem muita gente que vem à igreja, mas age como se fosse um ímpio. Não age de acordo com a vontade de Deus. Não usa a sua boca para abençoar o irmão, usa a sua boca para emitir críticas sobre o outro. É uma verdade, é um fato. A gente não tem como mudar isso. Porque a igreja está aqui para receber as pessoas, não importa qual a sua condição. Então alguns ainda estão em processo, e muitas vezes nesse processo eles emprestam os seus pensamentos, ou deixam que os seus pensamentos sejam tomados pelo diabo. Então o que eu quero dizer com isso? Não haverá uma igreja perfeita, com ambiente perfeito, para que você se converta. Você tem que abrir mão do seu orgulho. Porque é ele que Satanás está usando para manter as fortalezas da sua mente. É com esse orgulho que você chega nos ambientes armado. É que você olha para a sua história e você muitas vezes, você já se prepara para os embates. Já chega armado. Você não está aberto para ter todo tipo de experiência, é verdade, você vai lidar com gente na igreja que é mais carnal do que outras, mas as espirituais também vão te abençoar. As outras pessoas mais maduras, já caminharam um pouco mais na fé, elas também vão te abençoar. Então a gente equilibra o jogo aí, quando você entende que você lida tanto com um grupo quanto com outro. Você não lida só com pessoas imaturas e carnais, você lida com pessoas maduras e espirituais também. Comece a abrir sua mente, comece a deixar o Espírito Santo trazer. Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quando ele disse no mundo, ele não está falando lá no mundo, não, ele está falando de maneira física, no sistema do mundo físico. Nós vamos ter dificuldades. Então nós precisamos abrir a nossa mente, porque Satanás usa como arma os argumentos, os pensamentos que são verdadeiras fortalezas na sua mente. E para fundamentar isso, ele usa o orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. É aquela coisa que alguém vem te trazer a palavra e você diz: você tem que perdoar, irmão. Não, vou perdoar não. Vou perdoar não. E não importa o quanto alguém tente trazer uma verdade espiritual para você, há uma fortaleza, um engano dentro de você tão forte, que você é capaz de rejeitar a palavra de Deus e andar contra a palavra de Deus, embora ela esteja dizendo para você uma coisa. Você quer manter o seu pensamento, você quer ter razão, você quer provar que você está certo. Enquanto você estiver nessa guerra, certamente Satanás ele vai prevalecer, ele vai levar vantagem sobre você.
Satanás vai levar vantagem sobre você se você não abrir o coração. Se as mentiras do diabo são as armas que ele usa, a verdade é a arma de Deus. Coloca 1 João, aliás, antes disso, coloca João 8,44. Eu sei que todo mundo conhece o texto. Não, coloca 1 João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então significa dizer que todo pensamento que não esteja fundamentado na Bíblia está fundamentado em uma mentira. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Nós estamos falando ali do fim do tempo, final do milênio. E aí tem algo que o Senhor diz, que quando Satanás for solto no final do milênio, vai passar 1000 anos preso. No final do milênio ele é solto. Para quê? Fazer o que sabe fazer. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Porque a ferramenta, o instrumento de trabalho de Satanás é a mentira. Então todo pensamento que ele coloca dentro de você é um pensamento enganoso, mentiroso, e tem mantido muita gente escravo. Vou mostrar para você. E aí isso acontece em todas as áreas. Na área sexual, na área da mentira, na área dos relacionamentos. Sabe por que uma das facetas da libertação que o Senhor operou na minha vida, na área sexual da minha vida, foi que eu acreditava que eu nunca conseguiria ficar sem ver pornografia. Gente, eu não conseguia me ver. Eu não conseguia. Eu já tinha dado uma sentença a mim mesmo. Eu estou fadado a viver nesse pecado. E era uma fortaleza. E todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa, eu ouvia exatamente tudo aquilo que eu disse para vocês aqui. Para que tu vai tentar? Tu sabe que tu vai pecar de novo. Nem tenta. Não tenta não. Tu vai fracassar de novo. E às vezes eu já me entregava ao pecado por causa desse tipo de pensamento. Eu dizia, é mesmo, né? Vou pecar. Aí ia lá e pecava. Até o dia que o Senhor ele começou a trabalhar na minha mente, Ele me fez entender o seguinte. Isso na área sexual, mas isso vale em qualquer área. O primeiro lugar onde o pecado acontece é aqui, ó. Inclusive, eu li num livro que o autor disse o seguinte: o primeiro órgão sexual nosso é a nossa mente. Nosso primeiro órgão sexual é a mente, porque antes de tudo acontecer, de fato, aconteceu aqui. E Deus disse: se você conseguir impedir o primeiro pensamento de vir, você vai conseguir vencer o pecado. Se você impedir o primeiro pensamento de dar uma golada naquela cerveja, naquela cachaça, você vai vencer. Se você impedir o primeiro pensamento de fumar maconha, de cheirar cocaína, de se prostituir, de mentir, você vai vencer. A questão é aqui, ó. Enquanto você não conseguir vencer esse primeiro pensamento que diz para você, não tem jeito para ti, não, vai, te joga, você vai voltar a pecar. Quando eu consegui vencer a primeira vez o pensamento que disse para mim que não tinha jeito, eu disse, tem jeito, porque eu creio na palavra de Deus. Eu comecei a trilhar um caminho de vitória e de liberdade. Eu não estou dizendo para você que foi da noite para o dia, mas começou ali. Eu comecei a renovar a minha mente. Eu comecei a colocar a palavra, da qual eu já vou falar. Então, coloca Romanos 1:25 aí. Olha esse texto aqui. Hoje a gente está lendo muito a Bíblia, né, irmãos? Mas é um assunto muito importante. Quando Romanos 1 está falando daquelas pessoas que se entregaram ao pecado. O que essas pessoas fizeram para se entregar ao pecado? Fizeram isso aqui, ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E tem muita gente que está na mesma condição, se entregando ao pecado, porque troca a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas, seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pare de dar lugar à mentira na sua mente. E comece a dar lugar à palavra e à verdade de Deus. O Senhor é o Deus poderoso da verdade. Coloca 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Aonde é que Satanás está prevalecendo sobre nós? Nas mentiras que ele fala na nossa mente, a gente aceita. E a gente diz, é isso mesmo, nasci para isso não. Ah, outra mentira, ei, vai cuidar de ti mesmo, porque ninguém te chama, né? Estou nem aí, vou chutar o pau da barraca. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu me amo. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Mentira, Deus vai cuidar de você, porque Ele é fiel, Ele não deixará faltar nada, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem trabalha com a mentira é Satanás, meu irmão. Deus trabalha com a verdade. Se Ele disse, Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele não falha. No tempo certo faz acontecer. Ele está no controle. Então pare de dar ouvidos aos enganos e às mentiras do diabo, que todos os dias te paralisam, que impedem você de orar, que te enchem de culpa, que te enchem de medo, que te mantém escravo na mesma condição, entrando e saindo. Já era para você estar voando em Deus, e você continua no mesmo lugar, porque está dando ouvido ao diabo, aos enganos de Satanás. Ao invés de ter a sua mente liberta e dizer, não, isso não vai acontecer. Eu não aceito mais as mentiras do diabo na minha vida. Eu sou amado, eu tenho um propósito, Deus me escolheu, eu tenho valor, a cruz me mostra o meu valor, eu tenho jeito, eu não nasci para viver escravo e condenado ao inferno, não, o céu é o meu destino. Aleluia! Então, saia desse lugar de escravidão, de cativeiro, e receba a palavra de Deus no seu coração. Mateus 24, falando sobre o espírito do anticristo. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, se possível, enganar até os eleitos. O objetivo do diabo é enganar. É a única arma que ele tem. É mentir para você. E fazer você acreditar nessas mentiras deslavadas. Não acredite nessas mentiras. A única coisa que ele sabe fazer é enganar, é mentir. Mas Deus é o Deus da verdade. Aleluia. Satanás só tem a mentira e o nosso orgulho no qual ele vai trabalhar. Se nós colocarmos a nossa mente para pensar, por que Paulo disse também em Filipenses 4:8? Coloca Filipenses 4:8, esse texto veio agora no meu coração, não está no script. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Porque é aqui que Satanás está operando. É na sua mente. Você só não é um vencedor nos enganos e nos planos do diabo, porque nos de Deus você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser salvo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quem crê aí, dá glória a Deus! Não deixe o diabo usar o seu orgulho contra você. Eu lembrei quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei do motivo por que a gente cai em golpes. Quem já caiu em golpe aqui? Tem 12 motivos pelos quais a gente cai em golpe: desejo exagerado, orgulho exagerado. Eu lembro que uma mulher chegou lá comigo, eu trabalhava empregado nessa época, alguns anos atrás, e ela disse assim: olha, trabalho na Suab, doido para ter uma casa. Se você me der R$1.000, eu consigo uma casa para você. Meu irmão, quando a gente está com desejo exagerado ou com orgulho exagerado, a gente nem pensa. Ah, vai me dar uma casa, R$1.000. Eu nem parei para ponderar se aquilo era possível, se não era.
se era legítimo, se não era. Eu simplesmente fui lá, fiz um empréstimo e dei R$1.000, isso há 15 anos atrás. Você sabe que R$1.000 há 15 anos atrás era dinheiro, era mais do que é hoje, pelo menos. Peguei R$1.000 e dei. Aí o que aconteceu? A mulher sumiu com o dinheiro. Aí um dia eu estava aqui na Nova Cidade, fui lanchar num lanche aí, ela estava lá, a mulher. Isso já anos depois. Eu falei, amor, é a mulher que me deu pino ali, ó. Deu vontade de ir lá com ela, dizer, cadê meu dinheiro? Falei, deixa ela merendar em paz. Eu já tinha perdoado mesmo. Mas é no nosso orgulho que faz que a gente faça coisas e aceite coisas improváveis, impensadas, que não fazem sentido. E a gente simplesmente aceita. Simplesmente aceita. E quais são as armas que Deus tem disponibilizado para nós? A primeira delas, a gente já falou aqui exaustivamente, a transformação da nossa mente. Agora, como ela acontece? Pela verdade. Coloca Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O objetivo do evangelho é esse, nos levar à verdade. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque logo na sequência ele diz assim, nós não somos escravos de ninguém. Nós precisamos deixar que a verdade de Deus atue no nosso coração. Coloca 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João 1. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Luz na Bíblia é sinônimo de verdade, transparência. Deus é luz, nele não há treva alguma, não há nada escondido, não há nenhuma mentira. Ele é luz, ele é a verdade. Versículo seguinte. Pode passar. E aí, dá não? Foi? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, na mentira, no engano. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. É impressionante como nós cristãos, infelizmente, tem muito cristão que mente, por isso que Deus não age. Mas mente. E mente por nada. Por nada. Ah, diz que eu não estou. Falta as suas responsabilidades e dá uma desculpa esfarrapada que não é verdade, é uma mentira. Distorce, vem com meias verdades. Irmão, vamos parar de mentir em nome de Jesus, porque se nós andamos nas trevas, queridos, e afirmamos que temos comunhão com Ele, estamos mentindo. Eu só posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu parar de mentir, irmãos. Então, a gente está cheio de mentira na nossa mente e está saindo um monte de mentira da nossa boca. A gente dá desculpa, inventa argumentos. O pior, às vezes a gente está acreditando nas mentiras que a gente conta. Porque a gente não tem coragem de admitir, não, meu irmão, errei, está aqui, isso aqui foi eu que errei, falhei. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não construa a sua vida em cima de mentira. O castelo é de areia quando você faz isso. Ele vai ruir. Ele vai cair. Uma hora vai cair. Não minta. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Então mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só há possibilidade de purificação de pecado se a gente andar na verdade. Um dos motivos de a gente continuar escravo é porque a gente mente. A gente mente para a gente mesmo, a gente mente para Deus, a gente não fala a verdade. A gente está se preservando, orgulho, preservação do eu, o tempo todo. Todos os seus movimentos são para preservar a você mesmo. E aí isso leva você a muitos pecados. Altivez, lembra? Você não pode. Se você quer ser livre, ande na verdade.
E como é que a gente chega ao conhecimento da verdade? A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos estar expostos à palavra de Deus o máximo que a gente puder. Por que que muito cristão não consegue vencer as mentiras do diabo? Porque não conhece nada das Escrituras. Mas eu vou te dar um conselho nessa noite. Como você pode chegar à verdade? Sempre que você tiver um pensamento e você não tem certeza se ele está alinhado com a palavra de Deus, se aconselhe. Não haja indiscriminadamente pelos pensamentos que você não tem certeza que a Bíblia te respalda. Tenha certeza que as Escrituras elas te dão um respaldo para você agir de acordo com o que você está pensando. Outra arma espiritual, andar no Espírito, Gálatas 5,16. Coloca aí o texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Diferente talvez do que você pense, viver no Espírito não é viver orando, trancado no lugar, não. Viver no Espírito é viver atento às verdades da palavra na nossa mente. Isso é viver no Espírito. É ter um espírito de oração, isso é viver no Espírito. Então não é você se tornar alguém que se tranca num lugar e passa horas e horas orando, não. Embora isso, se você puder fazer isso, isso é bom. Mas é você ter consciência da verdade, é você andar pela verdade. Capítulo 4 fala de Jesus quando foi levado ao deserto. Ele foi levado, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Agora, para você ver que nem sempre a aparência externa ela define a espiritualidade das coisas. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, mas é levado pelo diabo para o monte. Então, para a maioria dos crentes, monte é sinônimo de espiritualidade boa. Quando quem levou Jesus para o monte foi Satanás. Nem todo monte quem nos leva é Deus, e nem todo deserto quem nos leva é Satanás. Porque quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito. E ele lá não caiu porque ele estava cheio do Espírito Santo, diz a palavra. O que era ser cheio do Espírito Santo? Aí a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando você vê como é que se desenvolveu a guerra lá na tentação de Jesus, como é que foi? Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é andar no Espírito? É conhecer a palavra e aplicar a palavra. Isso é andar no Espírito. Se você não conhece a palavra, você acaba não conseguindo andar no Espírito. Você está entendendo? Quando estou entendendo, diga amém. Então nós precisamos fazer andar no Espírito. E a última coisa, a última arma é a oração. É gastar tempo com o Senhor em oração, em Espírito. Existe o jejum, eu poderia falar de uma série de outras armas, mas eu estou com o horário avançado. Mas o fato hoje, se você sair daqui entendendo que você está sendo vencido pelo diabo porque a sua mente, existem fortalezas estabelecidas na sua mente que fazem você acreditar em mentiras, para mim é de bom tamanho. Você pode ser livre hoje se você entregar o controle da sua mente ao Espírito Santo hoje. Você vai andar em santificação, você vai vencer o pecado se você libertar a sua mente. Submeta-se à instrução de alguém, peça ajuda de alguém mais que conhece um pouco mais da palavra do Senhor para te ajudar e te mostrar o caminho. E sempre que você sentir culpa no seu coração, converse com alguém mais maduro. Estou querendo desistir porque me senti culpado, porque eu pequei. Você vai ouvir a verdade dessa pessoa, ela vai dizer: se arrependa.